Um profissional do ITEP localizou em seu computador 3 tipos de arquivos dados pelas respectivas extensões ODS, PNG e ODT. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os tipos de arquivos aos quais se referem as extensões na ordem apresentada. E ali vem várias opções na letra A, B, C, D e E para a gente responder. Pessoal, nós temos que entender aqui, olhando essa questão, que para responder essa questão a gente precisava ter conhecimento principalmente dos programas do pacote LibreOffice. Para quem não conhece o pacote LibreOffice, eu vou abrir aqui para vocês. Tem o chamado LibreOffice Writer, que é um editor de textos. Tem o LibreOffice Calc, que é uma planilha de cálculos. Tem o LibreOffice Impress, que é um editor de apresentação de slides. Então estou abrindo agora aí o meu LibreOffice, especificamente agora o LibreOffice Writer, porque eu preciso que vocês observem algo aqui no LibreOffice Writer e depois no LibreOffice Calc também para resolver essa questão, certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou digitar um texto qualquer e agora eu vou pedir para salvar esse documento aqui no LibreOffice Writer, que como eu disse é um editor de textos. Peço para salvar, ele abre essa caixa de diálogo e eu vou dar um nome para esse arquivo, vou chamar de arquivo Hoje Nosso. O nome do arquivo que eu dei aqui, certo? Hoje Nosso. E observa aqui em cima, pessoal, na barra de título, que está aparecendo hojenosso.odt. Por que que aparece lá .odt? Até vou escrever aqui para vocês, mega ampliado, ODT. Então aparece lá, hojenosso.odt, que ODT significa Open Document Text, que é o formato padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Writer. Então quando a gente usa o LibreOffice Writer, por padrão, ele salva os seus arquivos de texto com a extensão ODT. Agora, e se eu usar o LibreOffice Calc? Por exemplo, ó, clicando aqui no botão novo, tem a opção planilha, e aí ele abre o chamado LibreOffice Calc, que é uma planilha de cálculos bem parecida com Excel. E aqui eu vou digitar um valor qualquer, e agora eu vou salvar essa minha planilha. E no LibreOffice Calc, por padrão, ele salva com a extensão ODS. Então vamos dar um nome aqui, vamos chamar de Mesa Hoje. E aí vamos ver lá em cima, ó, ficou mesahoje.ods. Então dentro do LibreOffice Calc, o padrão para salvar os arquivos é ODS. Então não esquece dessa dica bem importante. No LibreOffice Writer, que é editor de textos, ODT é o padrão. E aqui no LibreOffice Calc, que é uma planilha de cálculos, o padrão é salvar os arquivos com a extensão ODS. Por que que isso era tão importante? Porque ele já começava falando como primeira extensão ali ODS. E ODS, então, é do LibreOffice Calc, que é para planilha. Então aqui eu só posso pegar, já que ele pede na ordem que se apresenta ali, a primeira tem que ser planilha. O arquivo de planilha na letra A está valendo, letra A não está valendo porque ele botou arquivo de planilha apresentação. E não é planilha apresentação, é planilha eletrônica. Então a letra A já tiramos. A letra B disse arquivo de planilha eletrônica, pode ser. A letra C, arquivo de editor de texto. Não, porque o primeiro tem que ser ODS. E ODS é de planilha, não é de editor de texto. Por enquanto, só a B. A letra D disse arquivo de planilha eletrônica está valendo também, porque ODS é de planilha eletrônica. E a letra E, arquivo de editor de imagem, não, porque o ODS é de planilha eletrônica. Então, percebe que com isso, ficamos com a B e com a D por enquanto. Aí, seguindo, o PNG é arquivo de quê, pessoal? PNG é arquivo de imagem. Quando eu uso algum editor de imagem, é muito comum esses editores de imagem permitirem salvar os arquivos com a extensão PNG. Eu vou demonstrar isso aqui para vocês usando o famoso Paint, que é um editor de imagens que vem junto aqui com o Windows. Então vou abrir aqui o Paint, vou fazer um desenho qualquer aqui e vamos pedir para salvar esse desenho. E aí percebe que por padrão ele quer salvar esse arquivo com a extensão PNG. Observa aqui embaixo, ó. Então eu vou dar um nome para esse arquivo, vou chamar de imagem hoje e aí vou salvar. Vou salvar aqui imagem hoje. Vamos salvar aqui nesse computador dentro da pasta imagens aqui, tá bom. Aí, ó, acabei de salvar e ficou imagem hoje.png.
que é o padrão para salvar muitos arquivos de imagem hoje em dia. Assim como existem outros arquivos de imagem, como o JPG, o PNG também é um arquivo de imagem. Então o segundo aqui tem que ser arquivo de imagem. Ó. Na letra B tinha arquivo de planilha eletrônica e arquivo de filme, o que já inviabilizou a letra B, porque o segundo tem que ser arquivo de imagem. A letra D, que era outra opção que a gente tinha, ficou arquivo de planilha eletrônica, que é o ODS, e arquivo de imagem, que é o PNG. A letra D tem que ser a nossa resposta certa, só vamos confirmar com a última opção, que é o ODT. ODT é arquivo, sim, de editor de textos do LibreOffice Writer, enquanto o ODS é de planilha do LibreOffice Calc, PNG é de imagem e ODT é do LibreOffice Writer, um arquivo de editor de textos, o que confirma de fato a letra D de Dinamarca como a resposta correta dessa questão. Planilha eletrônica, o ODS, arquivo de imagem, o PNG, e arquivo de editor de textos, o ODT. Por isso que foi muito importante eu mostrar para vocês aqui o LibreOffice em funcionamento, porque para responder essa questão, alguém precisava conhecer aí os programas do pacote LibreOffice. LibreOffice Writer, salva com a extensão ODT, LibreOffice Calc com a extensão ODS, e também tem o LibreOffice Impress, que eu não mostrei aqui, mas que salva com a extensão ODP. Certo? E para arquivo de imagem, ele sugeriu ali o PNG, que de fato é um arquivo de imagem, assim como o JPG também é arquivo de imagem, GIF também é arquivo de imagem, entre outros. Então, D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, a resposta correta para essa questão.